Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. É um prazer recebê-lo aqui. Peço que você deixe aquele like que vai ajudar bastante na divulgação do meu vídeo e que você se inscreva aqui no nosso canal, tá? Senta-se em casa, vamos junto aí que o GE trouxe uma matéria muito interessante, por isso que eu acho também interessante eu trazer aqui para vocês. Eu gostaria muito de ouvir a opinião sobre jogadores que estão emprestados, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Estão espalhados por aí, jogadores que foram emprestados para desafogar a folha do Fluminense. Pelo que eu vi aqui, a grande maioria são jogadores que não foram bem no Fluminense, por isso foram emprestados. Muitos deles estão com contrato com o Fluminense para terminar já em dezembro, por isso que é importante essa informação. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, se o jogador X ou Y merece uma segunda chance, se o Fluminense deve reemprestar novamente determinado jogador. Então é muito importante você saber. Vou dar uma passada rápida, olha, tem o Robinho. Criou-se a expectativa que com a vinda dele ele iria substituir o Richarlison, que veio muito bem pelo Fluminense, acabou sendo vendido para a Inglaterra, daí o Fluminense pagou quase 9 milhões de reais para adquirir o Robinho e o cara não deu certo. Aí teve que emprestou ele mais de uma vez e o jogador não consegue vingar. O contrato dele de empréstimo com esse time lá de Bangladesh vai até outubro de 2021. Até outubro, esse mês agora que nós estamos, o contrato dele de empréstimo. Está retornando ao Fluminense, mas o contrato dele termina também este mês. Então, provavelmente estará livre no mercado. Tem um acordo entre o Fluminense e o Atibaia, clube que o Fluminense adquiriu o atleta. Que acordo é esse? O acordo é o seguinte: caso o clube asiático não exerça a opção de compra, porque tem uma opção de compra, o Tricolor tem um acordo com o Atibaia que abrirá as portas para receber o Robinho, deixando 30% dos direitos econômicos do Robinho com o Fluminense. Não sei o que o Fluminense pode fazer com 30% dos direitos econômicos do Robinho, já que o jogador não conseguiu vingar no Fluminense e nem nos empréstimos de que ele ficou peregrinando por aí. Então um jogador que com uma idade de, meu amigo, com 26 anos de idade, não vai para a Europa, vai ficar por esses clubes menores aí, rodando, e o Fluminense não vai ter muito o que fazer com esses 30% aí nesse acordo com a Atibaia. Resumindo, foi uma negociação que não deu certo. Foi investido muito dinheiro no atleta, o atleta veio para o Fluminense e não conseguiu vingar. E isso acontece, né? Vai muito bem no clube, você acaba trazendo e o jogador não corresponde. Às vezes você traz um jogador que todo mundo fica duvidoso, não sabe se vai vingar ou não, e o camarada vira ídolo da torcida. Futebol tem dessas coisas. Então o contrato terminando em outubro, com o contrato de empréstimo e também o contrato com o Fluminense. Então um jogador que vai retornar para o Atibaia. Rodou e vai acabar voltando de onde saiu. Realmente não deu certo. Michel Araújo. Vamos falar do Michel Araújo. Tem contrato com um time lá do Odair, o Al-Wash. Tinha um boato rolando aí, uma conversa de que ele tinha um problema com o Roger Machado e por isso o Fluminense emprestou ele pro Al-Wash. Teve uma treta da mulher dele no Twitter, se queixando de algumas coisas, dele estar na reserva do Fluminense, ele acabou saindo. Então, o Odair tá com esse atleta lá e fez gol essa semana, atuando pela equipe titular. Um jogador interessante, faz duas funções, no meio de campo como pelos lados do campo também. Então o Fluminense tem que ficar alerta com isso aí. O Fluminense recebeu pelo empréstimo dele, o Fluminense recebeu $500 mil, cerca de 2.800.000 reais pelo empréstimo desse jogador. Com uma opção de compra, o time tem uma opção de compra de $3 milhões, o Fluminense ainda pode receber quase 17 milhões de reais, caso essa equipe exerça a opção de compra. Então o Fluminense está nessa expectativa de receber algum dinheiro por esse jogador. Caso não faça essa opção de compra, eu acho que é um jogador que pode ser útil, joga como ponta, joga como meia. Então vamos ver a situação contratual dele. O contrato dele com o Al-Wash vai até junho de 2022, vai até o meio do ano que vem. O contrato dele com o Fluminense é longo, vai até 2023. Então, um jogador ainda que tem um contrato longo com o Fluminense. Então, a gente vai ficar nessa espera aí, ver a situação dele até o meio do ano, se o clube vai querer adquirir ele ou não, e o Fluminense receber quase 17 milhões de reais, ou ele retorna para o Fluminense, que eu acho também que seria uma boa. Tem o Pacheco, que foi muito bem na seleção peruana, atuando pelos lados do campo, naquele corredor esquerdo. O Fluminense trouxe para ele cheio de esperança e ele acabou não se adaptando. Foi para o Juventude, é um jogador jovem, tem 22 anos. O Michel Araújo tem quantos anos? Tem 25, o Pacheco é até mais novo do que ele, tem 22 anos de idade, não se adaptou.
Foi para o Juventude, também não está sendo nem utilizado no Juventude. Provavelmente vai retornar ao Fluminense. O contrato dele com o Juventude vai até o final do campeonato, até dezembro de 2021. Vai retornar ao Fluminense porque o contrato dele é longo, assim como o do Michel Araújo. É até 2023. Tomara que ele se adapte nesse retorno ao Fluminense, porque é um jogador que vai encontrar um outro cenário, um Marcão, que é um cara mais aberto, um cara mais tranquilo, pode ser que ajude no futebol dele, ou até um outro treinador, caso o Marcão não fique para janeiro do próximo ano. Vamos ver aí com esse retorno do Pacheco. Eu acho que é um jogador que o Fluminense ainda pode dar uma insistida com ele, eu acho que é um jogador que tem suas utilidades. E o Yuri? Yuri, volantão. O Yuri está lá no Cuiabá, o contrato dele vai até dezembro deste ano, acabou o Campeonato Brasileiro, ele tem que retornar ao Fluminense, e o contrato dele com o Fluminense é de ainda mais uma temporada, vai até dezembro de 2022. Então ainda podemos ter o Yuri na próxima temporada. O Yuri reforça a ideia da não utilização do Hudson e do Wellington, porque ele faz a mesma função que o Hudson faz e a mesma função que o Wellington faz. E mesmo o Yuri não sendo um jogador de qualidade, faz melhor do que entre o Hudson e o Wellington, eu prefiro colocar o Yuri para jogar. E o Fluminense está cheio de volante, rapaz. Tem o Alexander, tá arrebentando no sub-20, tem o André, Martinelli. O que não falta no Fluminense é volante de qualidade, com saída. Tem o Nonato, que está emprestado ao Fluminense. E o Yuri é mais uma opção em janeiro para retornar ao Fluminense. Então, já que tem mais essas opções, tem outras nas categorias de base, dispensa o Hudson e o Wellington, por favor. Acho que eu daria mais uma chance aí para o Yuri no começo do próximo ano, já que ele tem mais um ano de contrato com o Fluminense. Deixa aí os comentários de vocês, diga aí qual jogador que você prefere que volte, o que não volte. É muito importante ouvir a sua opinião. Outro volante que está emprestado é o Caio Vinícius, mas a situação do Caio Vinícius é diferente. O Caio Vinícius é um jogador que é das categorias de base, é de Xerém, é um ativo do Fluminense, está lá no Goiás, está fazendo um bom campeonato no Goiás, está sendo titular. O contrato dele vai até o final da Série B, acabou a Série B em novembro, ele retorna ao Fluminense, mas o problema do Caio Vinícius é o seguinte, o contrato dele com o Fluminense vai até maio do próximo ano. Aí ele já entra em dezembro no período de pré-contrato, podendo sair de graça para qualquer outro clube. Aí o Fluminense vai ter que se decidir se vai estender o contrato desse jogador para reaproveitá-lo ou emprestá-lo novamente na perspectiva de encontrar um comprador, ou esperar o contrato dele terminar em maio e dispensar, já que o Fluminense tem volante pra caramba. Tem a garotada, repito, a garotada do sub-20, o trio que joga de titular, Nonato. O Fluminense tem que botar tudo isso na balança para a utilização do Caio Vinícius. Na minha opinião, eu não renovaria o contrato, não estenderia o contrato, esperaria o contrato dele terminar em maio para ele seguir o rumo dele. Outro jogador que tem um contrato já terminando com o Fluminense, está emprestado ao CRB até novembro de 2021, até novembro desse ano, tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano, então em dezembro estaremos livres dele, é o Pablo Diego. Jogador de 27 anos, chegando próximo da idade de 30 anos, não vai para a Europa, não vai para clube grande. Dificilmente o Fluminense vai lucrar algum dinheiro com esse jogador. Já renovou o contrato dele recentemente e a torcida não gostou muito, né? Ninguém entendeu essa renovação. Então a história do Pablo Diego do Fluminense termina em dezembro deste ano. Outro jogador que é das categorias de base e é uma posição que o Fluminense está procurando no mercado, caçando aí jogador, tem o David Duarte, próximo de vir para o Fluminense. E é um jogador jovem, tem 25 anos de idade, para zagueiro. Tem contrato com o CRB também, assim como o Pablo Diego, até o final deste Brasileirão da Série B. Tá fazendo um estágio com o Gum na zaga lá. É o cidadão Frazan, que saiu do Fluminense com um filme um pouquinho queimado, né? Acabou queimando o filme dele, acabou sendo emprestado aí para o CRB para adquirir mais experiência. Tem ainda um ano de mais uma temporada com o Fluminense, ele vai até dezembro de 2022, o contrato dele com o Tricolor, e o Fluminense tem que avaliar aí, já que o Fluminense está procurando zagueiros aí no mercado. O Fluminense que tem Manuel, David Braz, Matheus Ferraz, que o staff dele está ameaçando pegar o boné e ir embora, caso o David Duarte venha, porque ele quer que o Matheus Ferraz jogue. Tem os titulares, Nino e o Lucas Claro. A gente tem essa dúvida na cabeça se realmente o Nino vai permanecer
para a próxima temporada. Então a situação do Frazan tem que ser analisada. Eu acho que é um zagueiro alto, como eu disse, jovem, eu acho que tem futuro e a gente precisa avaliar, a diretoria precisa avaliar o retorno dele ou não. Outro jogador que está com a sua história terminando no Fluminense agora é o Mascarenhas, depois de centenas de milhares de empréstimos. O jogador rodou quase o mundo todo e acabou retornando no Fluminense. O Fluminense emprestou ele de novo. Agora ele está no Sampaio Correia e está jogando bem. O bichinho está jogando bem na lateral esquerda do Sampaio Correia. Mas o problema é que o contrato dele de empréstimo vai até novembro, até o final do campeonato brasileiro. E o contrato dele com o Fluminense vai até dezembro de 2021. Até dezembro desse ano. Então ele já está no período até de pré-contrato. Um jogador que teve muitas contusões, essas contusões atrapalharam muito a carreira dele. Tem um ponto que o Fluminense está precisando de lateral esquerdo urgentemente. Eu acho que ele deveria até permanecer. Entre o Marlon, que está no elenco atual, e o Mascarenhas, eu prefiro o Mascarenhas do que o Marlon. O Mascarenhas tem um cruzamento bom, tem um chute também de fora da área, assim como o Marlon. O Fluminense tem dois laterais malas que a torcida não aguenta, que é o Egídio e o Danilo Barcelos. É uma pena aí que o contrato do Mascarenhas esteja terminando nesse final de ano, né? Seria interessante o Fluminense dar uma observada nessa reta final do campeonato aí do Sampaio Correia, ele como titular, se ele não tiver contusão alguma, não custa nada dar uma estendida no contrato do garoto e ver o que pode ser aproveitado na próxima temporada. Deixa o seu comentário aí. E o Samuel Granada, que estava tão bem nas categorias de base do Fluminense, no Sub-20, né, jogando pra caramba, fazendo gols, sendo artilheiro, acabou perdendo espaço com a vinda do Abel e do Bobadilha. Abel e Bobadilha chegaram, ele perdeu espaço, o Fluminense resolveu emprestá-lo à equipe do Vitória. Ele tem contrato longo com o Fluminense até 2025. Está retornando agora em janeiro, o contrato dele de empréstimo vai até novembro de 2021. Samuel Granada é mais uma opção na posição de centroavante para a próxima temporada. Também temos o João Neto, também temos o John Kennedy. O retorno do Samuel Granada em janeiro reforça a dispensa do Abel Hernandes, que tem contrato com o Fluminense até dezembro. E o Samuel Granada é um centroavante de futuro e muito jovem, tem apenas 21 anos e está lá no Vitória. Não teve espaço no Vitória ainda. Ele não consegue assumir a titularidade dele lá. Quem sabe, voltando para o Fluminense, voltando para sua casa, ele volte a fazer os seus golzinhos e tenha mais chances no tricolor. Também temos o goleiro Rodolfo, que teve problemas aí de afastamento, suspensão, a gente sabe os problemas pessoais do atleta. O contrato dele vai até o final desse ano com o Fluminense, é outro jogador que vai ter que procurar outro clube para jogar. E tem o Raí, né, que é o outro lateral esquerdo, tem 21 anos de idade, estava emprestado ao Bangu, já acabou o período de empréstimo dele lá no Bangu, está retornando ao Fluminense, tem contrato ainda de uma temporada com o Tricolor até 2022, até dezembro de 2022. É um jogador que veio do americano para o Fluminense, teve algumas chances na equipe profissional, principalmente na equipe Sub-23, era titular da lateral esquerda do Sub-23, da equipe de aspirantes, não teve boas atuações, eu não gosto do lateral esquerdo Raí, e o Fluminense provavelmente deve emprestá-lo novamente no mês de janeiro. Então é isso aí, rapaziada. É importante que você deixe seu comentário aqui embaixo, qual desses jogadores o Fluminense poderia reaproveitar na próxima temporada. Ou até mesmo deixar o círculo natural da vida, o jogador procurar outro clube para jogar. Deixa seu comentário, tamo junto, deixa aquele like esperto que vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Flui!